Com as nossas mãos erguidas, cabeças curvadas, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito celestial, estamos diante do Senhor, cremos, confiamos, temos esta fé, ó Pai, que o Senhor nos contempla do alto céu, como a Tua igreja, o Teu povo, Pai, que Te honra, Te glorifica, Te exalta e Te adora. E queremos tudo fazer, Pai, para estar em conformidade com a Tua santa vontade. Por isso aqui estamos mais uma vez, para alimentar o nosso espírito, a nossa fé, o nosso entendimento, para que possamos ser mais sábios, mais dedicados, mais servis ao reino dos céus. Porque queremos, Pai, cumprir a nossa missão como igreja, divulgando o Teu santo nome e o nome dos Seus santos. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos contemple, estende a Tua santa mão e nos dê, Pai, a oportunidade de mais uma vez sermos agraciados através do poder do Teu Espírito Santo, que juntamente com Jesus, o nosso divino Mestre, irá nos alimentar nesta santa reunião. Jesus bendito, a nossa adoração. Jesus, hoje é um domingo especial, domingo de Santa Comunhão, Jesus. Cremos que o Senhor está aqui conosco, irá participar deste momento tão santo, um sacramento, Jesus, que o Senhor mesmo instituiu para que nós pudéssemos estar ligados a Ti. E assim, com este amor no coração, nós Te pedimos, Jesus, a Tua bênção, para que o Senhor possa nos alimentar, nos fortalecer através do Seu corpo e do Seu sangue. Te agradecemos por esta oportunidade e suplicamos a Tua bênção, como a bênção da Tua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, adorada, venerada por todos nós, que a amamos. Por isso, Santa Mãe, pedimos que a Senhora nos ajude, nos fortaleça e cubra-nos com Teu manto santo. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, santos que Jesus nos deu em nossos dias para ser o nosso esteio, a nossa fortaleza, a força da nossa fé, os nossos anjos da guarda. Pedimos aos senhores as vossas bênçãos para esta santa reunião, nos inspirando, nos fortalecendo, dando a este coral a ativez para levar o nosso louvor, a nossa adoração até o alto céu. Pedimos também a Tua bênção e direção para todos os atos desta reunião. E que os senhores, juntamente com Jesus, a Virgem Maria e Deus nosso Pai, possa acalentar o nosso coração, nos trazendo força, ânimo, coragem, fé, para trilhar os nossos dias nesta terra, até quando Deus quiser. Portanto, nosso louvor, a nossa adoração, gratidão, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos Igreja Forte.
proceder do teu querer. Santa Rosa, a alegria, guarda e protege noite e dia. És a paz e a harmonia, anjo santo que no bem nos guia. Envia anjos para nos guardar, a nossa vida abençoar, livrando-nos de todo mal, confiantes com a Santa Rosa a triunfar. Santa Rosa, a alegria, guarda e protege noite e dia. És a paz e a harmonia, anjo santo que no bem nos guia. És o caminho que ao céu conduz, és a santa que nos leva a Jesus, dirigindo-nos em santa luz para o céu que nos reluz. Aceito o nosso louvor, ó Santo Espírito Consolador. Estás ao lado de nosso Senhor e do seu santo sucessor. Ao despontar de um novo dia, surge o sol com pálida luz e vem surgindo e os seus raios clareando. Com fulgor iluminando.
mas se torna o sol abrasador, e os seus raios sobre a terra penetrando, obedecendo a ordem do Deus Criador. Dia que se passa, cresce mais. Sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. Os seus caminhos iluminando. Dia que se passa, cresce mais. Sua palavra é como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. Os seus caminhos iluminando.
da verdade, sem temer, pois vivemos sempre em santidade, santidade para vencer. Sendo a igreja da verdade e poder, temos a felicidade, felicidade para vencer. E firme na verdade, esta igreja é fiel, com justiça e com santidade, vai para os céus. Com toda lealdade, lealdade e amor, dando paz e liberdade, liberdade ao sofredor. Com sinceridade, sinceridade de coração, com firmeza e com toda certeza que esta igreja a salvação. Viveremos com a gloriosa Santa Rosa e com Jesus.
Santa comunhão. Diante do santo altar, nesta mesa está o corpo de Jesus e também o seu sangue. O sangue da redenção. Naquela cruz, quando o Senhor sofreu e seu sangue verteu para os humildes salvar, carregou uma cruz tão pesada, mas nada tinha para pagar. É humilde
Prezados e amados irmãos, agora nós vamos meditar no significado, no valor da Santa Comunhão. É momento, irmãos, de nos preparar e elevar ainda mais o nosso espírito, para que logo mais possamos participar com amor, com sinceridade, com muito respeito do corpo e do sangue de Jesus. A Santa Comunhão, estimados irmãos, é um dos sacramentos mais importantes de nossa igreja. Todos são importantes, mas é na Santa Comunhão que nos unimos com o reino dos céus através de Jesus nosso Senhor. Celebramos, irmãos, esta dádiva maravilhosa, que é o corpo e o sangue de Jesus, remidos para nos transformar, para nos dar a oportunidade de estarmos mais próximos de Deus. Porque, irmãos, esta dádiva maravilhosa, a Santa Comunhão, é um alimento solene e sagrado para o espírito, para a alma. É bem verdade, irmãos, que isso traduz em benefício para o corpo, claro. Mas, irmãos, porque o corpo é o espelho do espírito. E se o espírito está vivificado, o corpo também estará. Então nós precisamos viver esta consonância, para que, irmãos, a nossa missão de filhos de Deus possa ser cumprida nesta terra. Porque Jesus, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Viver espiritualmente. Viver em Deus como filhos amados para toda a eternidade. Porque Deus nos ama. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão nesta terra e voltar para a eternidade. E fazer parte daquele jardim maravilhoso de santos e anjos para todo sempre. Por isso, irmãos, que em nossa igreja, quando celebramos a Santa Comunhão, cremos com amor, com sinceridade, que é o próprio Jesus que se aproxima diante de nós desta mesa, para ungir esses elementos, para dar a eles virtudes daquele corpo que foi imolado em sacrifício naquela cruz, daquele sangue que verteu e foi derramado a este solo, para que este valor possamos absorver espiritualmente e estas qualidades do Divino Mestre Jesus possam fazer parte do nosso espírito. Por isso que aprendemos a cada reunião de nossa igreja, a cada mensagem que o nosso santo irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa, através do bispo e da missionária, ensinaram-nos. Porque cada mensagem, irmãos, é um pedaço do Evangelho do Reino dos Céus. O Evangelho que Jesus veio nos trazer através da sua vida, da sua mensagem, dos seus exemplos, para que nós pudéssemos ter igualmente, irmãos, a condição de estar à estatura de Cristo. Ou seja, irmãos, na mesma condição, porque somente herdarão a glória celestial quem for santificado e consagrado. Ter a sua vida dedicada ao bem, à honra, à boa moral, a essência da fé, irmãos, que impera
em nosso viver. Por isso que é importante, estimados irmãos, a obediência. É muito importante a obediência aos preceitos da igreja, porque foram, irmãos, recomendações, ensinamentos do próprio Jesus, que ao restaurar esta igreja, passou a Santa Avó Rosa e posteriormente o Santo Irmão Aldo. Muito lutou para que estes ensinos pudessem estar vivos em nosso coração e nós pudéssemos dar exemplos destes ensinos em nossas vidas. Deus nosso Pai, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, enviam anjos para estarem ao nosso lado. Inclusive, nosso Santo Primaz nos dizia que nas reuniões de Santa Comunhão, a presença de santos, profetas, apóstolos, anjos, era muito grande. Inclusive, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, que vinham justamente com o nosso Senhor Jesus, participarem conosco, irmãos. Olha que honra, que dádiva a nossa igreja tem, que méritos, mas para continuarmos com estes méritos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos continuar o que eles nos ensinaram. E continuar vivendo não só aqui dentro da igreja, mas no nosso lar, na nossa família, na sociedade em que estamos. Dando o exemplo, irmãos, para que o mundo veja, através da nossa vida, a oportunidade que Ele, Deus, quer oferecer a muitos corações. Através do corpo, do sangue de Jesus, da redenção, da salvação da criatura humana, humilde e sincera, porque, irmãos, ainda há muitos nesta terra. Mas, irmãos, a Santa Comunhão, ou a ceia do Senhor, além de recordar o sacrifício de Jesus no Calvário, em favor da criatura humana, é também a grande oportunidade do fiel alimentar a sua alma com as virtudes preciosas do sangue de Jesus, que foi derramado em favor da humanidade, cujo sangue se encontra diante de Deus puro e imaculado, como foi derramado no Calvário, justamente para purificar os corações dos que se entregam a Jesus em nossos dias presentes, também se entregam ao Consolador e ao Santo Pastor, para se unir a eles de todo o coração. Nosso Senhor Jesus, para confirmar esta grande dádiva de Deus aos homens, disse aos judeus em seu tempo: eu sou o pão da vida. Este é o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Irmãos, olhem a expressão de Jesus. Eu sou o alimento, eu sou o pão da vida. A essência da vida está e estava com Jesus quando Ele estava aqui na terra. E continua, irmãos, porque Ele é o nosso Criador. Ele participou da nossa criação. E ainda hoje é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Então, irmãos, esta essência da vida, Ele quer oferecer. E para isso, naquele tempo, Ele diz que a sua carne era este pão vivo. Justamente, irmãos, porque Ele sabia que daria a sua vida, para que nós pudéssemos hoje viver. Para que pudesse nos resgatar, irmãos, do domínio do mal, das ilusões, das tentações que o mundo oferece. Mas continua esta palavra: entendam este grande mistério da Eucaristia, que é, irmãos, a maneira de Jesus,
o pão da vida e como Ele nos alimenta. Irmãos, Eucaristia quer dizer a presença de Cristo na Santa Comunhão. Nosso santo irmão Aldo nos ensinou a valorizarmos. A Santa Avó Rosa, quantas vezes, e ela nos dizia, a Santa Comunhão traz um grande alento para a alma, nos vivifica, mas nós precisamos saber aproveitar este momento. E os santos apóstolos, irmãos, realizavam juntamente com Jesus, e sabiam, irmãos, desta dádiva, quando Jesus realizou pela primeira vez, e ali foi denominado Eucaristia, que era a presença do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus na Santa Comunhão, valorizando, irmãos, este momento. Mas, irmãos, continua essa palavra, aquele corpo glorioso que nasceu da Virgem Maria, por um milagre de Deus e do seu Espírito, que foi morada do Espírito do Filho de Deus, que realizou e completou a sua gloriosa obra de salvação naquela cruz, dando a sua vida e derramando o seu sangue precioso, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, glorioso, vencendo a morte e os seus grilhões. Após aparecer para a sua Santa Mãe e para alguns dos seus discípulos, orientando sobre o futuro da sua obra, nosso Senhor teve a honra e a glória de subir aos céus naquele corpo que nasceu da Virgem Maria e através daquele mesmo corpo e do seu precioso sangue, Ele, Jesus, alimenta o seu povo na Santa Comunhão. Entendam, estimados irmãos, que Jesus é o Verbo de Deus e naquele corpo santo estava a vida, que foi a luz dos homens, como se refere o apóstolo São João. Vejam, estimados irmãos, nós comemoramos o dia de Corpus Christi, no dia 3 de julho, que se passou uma quinta-feira. Irmãos, celebramos a grande vitória do nosso Senhor Jesus. Quando naquela cruz Ele derramou o seu sangue, deu a sua vida por nós, mas ressuscitou glorioso ao terceiro dia. Irmãos, e deu provas da sua vida à sua mãe, aos seus discípulos, e depois teve a grande honra de subir aos céus naquele mesmo corpo. Quando falamos de Corpus Christi, estamos adorando o corpo do nosso Senhor Jesus, que é santo e está na eternidade, como nos foi ensinado pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Por isso que eles determinaram a Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica comemora o dia do Corpus Christi, sim, para exaltar, glorificar e adorar o nosso Senhor Jesus, porque foi através do seu corpo que veio a salvação para nós. Foi por uma providência de Deus que Jesus veio a esta terra através da Virgem Maria, o seu corpo como um berço santo, para que Jesus pudesse viver entre nós, pudesse dar o seu exemplo, a sua palavra, a sua mensagem a muitos corações, e pudesse dar a sua vida por nós. Mas principalmente para mostrar o seu poder e a autoridade do reino dos céus, Ele ressuscitou. E ainda mais, teve a honra e a glória de subir com o seu corpo, com o seu poder, para a glória celestial, para todo sempre. Mas Ele deixou promessas gloriosas, que voltaria, que formaria um espírito semelhante a Ele, que seria o Consolador, que haveria um só rebanho, um só pastor,
Porque, irmãos, Jesus sabia que precisava, irmãos, continuar a sua obra. Porque naquele tempo, irmãos, era muito difícil a comunicação. Como que toda a humanidade saberia desses benefícios que Deus estava oferecendo? E vejam que quanto tempo se passou para que a Santa Avó Rosa pudesse ser o Consolador, a Igreja Apostólica pudesse ser o caminho escolhido por Deus para esta humanidade, para que nós pudéssemos ser o povo do Consolador, pudéssemos habitar no reino dos céus ainda nesta terra. Então vejam, irmãos, a esperança e o valor que tem a Santa Comunhão, que nos remete exatamente a este corpo tão santo, tão sagrado, que logo mais nós vamos participar. Mas a mensagem, irmãos, ela continua. Como se consuma este milagre tão glorioso? Porque quando descobrirem a mesa, os irmãos verão o pão e o suco da uva. Irmãos, este milagre, da mesma forma que Jesus realizou a primeira vez, é a unção que Ele oferece a esses elementos. Por isso que é a presença de Jesus na Santa Comunhão. E a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos ensinaram e afirmaram isso, para que nós tenhamos fé, confiança que Ele está conosco. Por isso que eles exigiram respeito às nossas reuniões de Santa Comunhão, assim como todas as outras, mas especialmente neste momento estamos diante de Jesus, irmãos. E é o momento, muitas vezes, de abrir o coração para Jesus. Porque, irmãos, quantas tentações, quantas ilusões este mundo oferece. E muitas vezes desviamos do caminho. Mas é o momento, irmãos, de abrir, ser humilde, ser sincero a Jesus. Abrir o seu coração, pedir perdão, para que Jesus possa te alimentar, possa nos alimentar neste momento. Como Ele irá alimentar um coração que tem sentimentos ocultos? Não. Jesus alimenta aquele coração sincero, que está em consonância, ou seja, em ligação a Ele. Por isso que nós precisamos viver aquilo que aprendemos. E esta oportunidade, irmãos, que Ele nos dá, através da Santa Comunhão, é justamente isso. É a ligação perfeita a Ele, através do seu corpo e do seu sangue. Participamos unidos. Então vejam, irmãos, a importância deste momento. Valorizem este momento na sua vida. Abra o seu coração. Se preciso for, peça perdão, peça sabedoria. Mas, irmãos, seja sincero, não guarde no seu coração sentimentos. Seja sincero consigo mesmo. Isso vai ainda, irmãos, dar mais paz à sua alma, à sua vida. Porque, irmãos, a nossa consciência sabe quando nós erramos. Mas a palavra continua. O pão deixa de ser um simples elemento, passando a possuir as virtudes do corpo do Senhor. Ou seja, irmãos, ali estarão as qualidades daquele corpo santo, como Deus criou, puro e imaculado. Da mesma forma, o cálice passa a ter as qualidades do sangue do nosso Senhor Jesus. Um sangue verdadeiro, irmãos, inocente, que foi derramado por nós, puro. O sangue da redenção do nosso Senhor Jesus, ou seja, da transformação para sermos filhos de Deus nesta terra. Este milagre é conhecido como transubstanciação, ou seja, é a presença, irmãos, real, pela fé,
de Jesus no sacramento da Santa Comunhão. Porque eu disse, irmãos, pela fé. Nós não estamos vendo Jesus. Ele é um ser, irmãos, espiritual que está diante de nós, trazendo esta paz maravilhosa, junto com os santos, com anjos. E nós cremos que é Ele que realiza este milagre tão lindo e tão essencial, transubstanciando esses elementos e dando as virtudes dele mesmo, do seu corpo e do seu sangue, para nos alimentar. Portanto, irmãos, não é uma simples comemoração, não. É um ato devocional, irmãos, muito importante. É a lembrança de Jesus? Sim, claro. Mas, irmãos, é a celebração dele também em nossa vida. Porque isso, irmãos, estamos celebrando a vida que ele, Jesus, nos oferece. Na Santa Comunhão, unem-se todos os que participam do corpo e do sangue de Jesus num só Espírito. E com todo o poder celestial. Portanto, irmãos, esta união nos faz o corpo de Cristo na terra. Porque estamos unidos a Ele, participando dEle. Então somos, irmãos, o seu corpo nesta terra. Por isso que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram: participem com amor, com sinceridade em seu espírito e com muita humildade no seu coração deste ato sagrado. Pois quem participa, irmãos, do sacramento da Santa Comunhão indignamente, irmãos, sem respeito, com sentimentos ocultos no coração, não tem a oportunidade de receber as virtudes que ali estão. E a Santa Vó Rosa dizia: Jesus tira essas virtudes. Por isso que precisamos, irmãos, ter a sabedoria e ter a humildade de muitas vezes pedir perdão. Porque estamos diante de santos, diante, irmãos, do corpo celestial, que esta igreja tem a honra de receber, irmãos, e temos a honra de participarmos unidos a eles deste momento de fé. Vejam, estimados irmãos, ainda numa palavra de um dos boletins do Santo Irmão Aldo. Nós, povo apostólico, somos um povo privilegiado, pois temos a verdadeira fé que nos legou o grande profeta Abraão. A fé, irmãos, por isso que dizemos Abraão, o pai da fé. A fé, irmãos, daquele profeta de Deus era inabalável. E tudo ele fez, irmãos, para que pudesse, irmãos, ser realizado conforme Deus determinara. Temos os 10 mandamentos de Moisés, resumidos em apenas 2, em Cristo. Porque Jesus disse: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Mas complementou: o segundo mandamento igual a este primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos valorizar o nosso irmão. Devemos ter amor, compaixão, irmãos, pelo nosso semelhante. E principalmente, irmãos, por nossos irmãos da igreja. Muitas vezes estender a nossa mão, colaborar, ajudar, respeitar o nosso irmão. Mas continua o nosso Santo Irmão Aldo. Nós temos a oportunidade de voltarmos a sermos a perfeita imagem e semelhança de Deus, conforme o ministério do santo profeta São João Batista, que instituiu o batismo
lá no passado, e que Jesus instituiu em nossa igreja. Temos o direito da salvação através de Jesus, de Cristo. Temos o Espírito Consolador da sua promessa. Temos o Santo Pastor deste rebanho, que nos deu entendimento, sabedoria, sobre a doutrina verdadeira, que nos unifica como verdadeiro povo de Deus. Portanto, estimados irmãos, é um privilégio, é uma honra para nós, de saber deste plano maravilhoso de Deus, que Deus construiu, não importa o tempo, porque para Deus, irmãos, não existe tempo. Ele tem toda a eternidade. E feliz daquele que viver com Deus para toda a eternidade. Os bons, os humildes, os sinceros, os verdadeiros filhos, que aceitarem tudo isso que nós mencionamos nesta mensagem preparatória para a Santa Comunhão. E aí, diz o nosso irmão Aldo, povo apostólico, participem do corpo de Cristo com amor, com respeito, com carinho, demonstrando seu amor, reverência e adoração a Jesus, pois este é um momento glorioso e sagrado, pois a Santa Comunhão é o local e a hora em que Cristo não está observando apenas da sua onipresença, é o momento em que Ele aproxima o seu trono e se faz presente pessoalmente para dar as virtudes do seu ser para os elementos eucarísticos. E esse momento merece todo o respeito e carinho pelo nosso divino Mestre. Participem, celebrem a Santa Comunhão agradecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos deu este Filho tão especial, a Santa Avó Rosa e completamos ao nosso querido e santo irmão Aldo, por esta oportunidade que Ele nos concede de participarmos da Santa Comunhão. Estimados irmãos, guardem esta palavra, esta mensagem. Valorizem este momento na sua vida. E eu lhes digo, serão muito bem-aventurados. Porque, irmãos, Deus, através dos seus santos, só quer o nosso bem. Só quer nos prover de paz, de amor, de alegria e de uma vida feliz. Então vamos, irmãos, participar da Santa Comunhão com muito amor. Como o irmão Aldo diz nesta mensagem, ainda há o seu tempo entre nós. São palavras dele. Com carinho, irmãos. Um carinho espiritual que vem da alma. Por nosso Senhor Jesus, por nosso Deus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa, por ele, irmão Aldo, mas também por nossos irmãos que estão conosco, formando o corpo de Cristo. Amém. Nossos irmãos pastores já estão, por gentileza, se aproximem da mesa. Poderão descobrir a mesa. Eu convido a toda a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 114, Teu Sacrifício, Jesus.
Senhor Deus. Ações de graças, louvores ao Senhor e ao Teu Divino Espírito. Por esta oportunidade, Pai, que o Senhor, juntamente com o Teu Filho amado, nos concede. Cremos com todo amor, com toda sinceridade em nosso coração, que o Senhor Jesus aqui está, ouvindo a nossa prece, a nossa oração, Jesus, a qual, com muito amor, com muito carinho, Jesus, e humildemente te pedimos. Aqui estão esses elementos, Jesus, elementos que o Senhor mesmo utilizou para realizar a primeira Santa Comunhão e nos dar este exemplo maravilhoso. Jesus, realize este milagre, da mesma forma que realizaste na primeira Santa Comunhão, ungindo este pão, para que este pão tenha as virtudes do teu corpo, ungindo este suco da videira, para que ele tenha as virtudes do seu sangue, puro, imaculado. Jesus, cremos que o Senhor ouviu a nossa prece, realizou este grande milagre, transubstanciando estes elementos. E aqui está o teu corpo e o teu sangue para alimentar a tua igreja. Confiamos, Jesus, neste amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Confiamos também, cremos que a Virgem Maria, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, participam conosco deste momento de fé, junto com outros santos e anjos. Por isso vos agradecemos por esta dádiva e por participarmos do corpo e do sangue de Cristo neste momento de fé. A nossa gratidão, louvor e adoração, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Os elementos já estão ungidos. Serão distribuídos aí em seu lugar. Bastante cuidado, precaução, para que todos podem participar. Pode iniciar a distribuição. Eis como Jesus celebrou pela primeira vez a Santa Comunhão com os seus apóstolos. O Senhor, naquela noite em que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isto em minha memória. Irmãos, vamos participar do corpo de Cristo com todo amor. Amém. Podem participar. Amém. Agora, estimados irmãos, será distribuído o cálice. Bastante cuidado para que possamos, com todo respeito, segurar em nossas mãos o sangue de Cristo. Peguem, façam as suas orações, agradeçam a Jesus por este momento de fé.
Prezados irmãos, da mesma forma, quando Jesus, após a ceia, tomou o cálice dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em minha memória. Aqui está, irmãos, as virtudes do sangue de Cristo para nos alimentar. Vamos participar com amor deste momento. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer uma oração. Pode ficar assentados, curvem a sua cabeça, de agradecimento. Jesus bendito, quanta honra o Senhor nos trouxe de participarmos do teu corpo e do seu sangue. A nossa gratidão é eterna, Senhor, por participarmos deste momento de fé, crendo que o Senhor está aqui, ouvindo o nosso agradecimento, porque te amamos, Jesus, te adoramos de todo o nosso coração, assim como amamos sua Santa Mãe, amamos a Santa Avó Rosa que o Senhor nos deu, nosso Santo Irmão Aldo, vaso precioso do Consolador e Santo Pastor, assim como amamos ao nosso Deus e ao seu Divino Espírito. Obrigado, Jesus, por esta santa comunhão, que nos alimentou, que nos trouxe mais ânimo, fé e esperança. Assim seja para todo sempre. Amém. Agora eu convido a todos para se colocarem em pé. Estimados irmãos, eu sei que nós gostaríamos de realizar apenas uma santa comunhão com todos os irmãos. Mas em função do momento que estamos passando, ainda se fará necessário, acreditamos que por mais alguns meses, dividirmos para não ultrapassarmos as quantidades limitadas pelos nossos governantes. Então eu peço que os irmãos não levem isso como uma diferenciação. Irmãos, todos nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja apostólica. Então pedimos aos irmãos que continuem participando da Santa Comunhão. Aqueles que não puderem vir pela manhã, venham à tarde. Mas irmãos, não percam esta oportunidade. É muito importante para a nossa vida. Nós teremos a próxima Santa Comunhão agora às 17 horas. Procurem assistir também aqueles que puderem em suas casas. É um momento, irmãos, de fé, de reverência, de amor. Agora, nós vamos, irmãos, cantar a nossa vitória. Vitória, irmãos, por mais um ano de existência da nossa igreja. Vitória pela Santa Avó Rosa, vitória pelo Santo Irmão Aldo, vitória por Jesus, pela Virgem Maria, por Deus. Vamos cantar a vitória por este sangue maravilhoso do Cordeiro que participamos. Vitória,
Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo. Que alegria vai em nosso coração após esta Santa Comunhão que os senhores nos ofereceram como uma dádiva em que Jesus, diante de nós, pôde nos alimentar. Que alegria, Santa Avó, de participarmos do teu aniversário. Rendemos ações de graças à Senhora, também o aniversário de nossa igreja. Que prazer vai em nosso coração de tributar esta vitória ao reino dos céus, por mais um ano de atividades, de missão cumprida nesta terra. Por isso agora, encerrando a nossa reunião de Santa Comunhão, eu vos peço, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, a tua intercessão diante de Deus, em favor de todo o seu povo, dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, dos ouvintes da Hora Milagrosa, dos nossos irmãos de outras congregações, de outras nações, de outros continentes. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, os senhores conhecem cada um dos seus filhos. Pedimos a tua bênção, o teu amparo, livre de todos os perigos, de todas as maldades e de todas as tentações. Toque em cada coração, para que haja mais amor, mais sinceridade, mais fraternidade pelo seu semelhante, por nossa igreja. Pedimos também, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, interceda a Deus em favor de toda esta humanidade. Estamos passando por dias difíceis. Sabemos que há muitas pessoas boas, humildes, e estão sofrendo as consequências desta pandemia. Pedimos em favor dos nossos irmãos também, que estão hospitalizados. Tenha misericórdia, Santa Avó, tenha misericórdia, Irmão Aldo. Essas pessoas precisam do teu amparo. Pedimos com amor em nosso coração, em favor dos nossos irmãos e do nosso semelhante. Pedimos também que haja uma solução, porque, Santa Avó, quanta saudade em nosso coração das nossas festas, dos nossos cumprimentos, da nossa forma tão sincera de recebermos os nossos irmãos com todo amor, com todo carinho. Pedimos também em favor dessas pessoas que colocaram seus nomes, nomes de parentes, amigos, nesta caixa de pedidos de oração. A senhora sabe, conhece cada um deles, vó, o amor que eles têm por esta igreja, pela senhora, pelo Santo Irmão Aldo. Tenha misericórdia, dê saúde, dê vida, dê paz, liberdade, proteção e amparo. Agora despeça a todos nós, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, com este amor tão grande que a senhora tem por nós, que o Senhor tem por nós, Irmão Aldo. Que os teus anjos nos acompanhem por nossos caminhos, nos dê uma boa tarde, uma semana muito feliz. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Sejam muito felizes. Amém.